trabalhadores do Chaminha Negra, levando técnicas de uma redação forense. Aí a gente dividiu, cada um fala um pedaço, visto a matéria ser muito extensa, né? E cada um fala um pouquinho de cada um sobre o entendimento que a gente teve sobre cada assunto. Então, eu vou começar a falar sobre a verdade, como já foi visto aqui. A verdade nada mais é na redação, o que ele passa aqui, esse desembargador. Que você tem que ter a verdade acima de tudo, como os nossos colegas já falaram. Então, não só a verdade ali na redação, mas como na nossa vida ele prega que você tem a verdade acima de tudo. Então você não se baseie em disse-me-disse, certo? É o que ele prega aqui, você tem que ir em fatos. Eu não vou falar fato real porque é pleonasmo. Então, você tem que se basear em fatos, certo? E fundamento, por exemplo, você não pode dizer que o Brasil nunca vai chegar ao nível da China. Em que você está se fundamentando nisso? Em que fato você está se fundamentando? Então você tem que trazer dados concretos para você fundamentar com a verdade. Fiquei também com a parte da clareza. O que é clareza na redação forense? É você ser, como o nome já diz no tópico, claro, é você não enrolar, certo? É você ser objetivo também. Você expressar tudo aquilo em poucas frases, a sua ideia geral, em poucas linhas, certo? Você ser claro, direto e objetivo. E coerência. Coerência é você não fugir. Aliás, voltando aqui só um pouco, clareza que eu observei. A clareza não só voltando aqui, não é só na redação que você deve ser objetivo, mas tipo, se você tiver a oportunidade de ter por exemplo, um data show e apresentar um gráfico, isso também é clareza. Porque você está sendo mais direto e está mostrando os fatos ali que você quer. E coerência, por fim, é você interligar suas ideias não fugirem, certo? Você também não pode se contradizer. Então, você não se contradizendo, você está sendo coerente. Você tem que ligar suas ideias, fazer como um organograma, interligar todas elas, para que o leitor saiba o que você está dizendo, o que você quer dizer. E agora eu passo para o nosso. Bom dia, né? Bom dia. Eu fiquei na realidade aqui com a parte que já foi explicada pelo. Eu acho que todo mundo vai acabar meio que repetindo alguns pontos. Então eu vou assim, só peguei alguns pontos e vou especificar porque na realidade a matéria é clara, né? Então a gente vai falar sobre concisão, né? A concisão nada mais é do que uma forma, não bem reduzida, mas uma forma de você ser direto. Você não pode alongar demais um texto, você pode tornar ele claro, né? Pode deixar ele... Não tornar ele. Torná-lo mais claro, né? De forma que a pessoa que vai receber essa informação entenda o que você está passando para ela, né? E outra coisa, em relação ao seu texto, ele não pode se tornar ininteligível. Ou seja, você escreveu uma coisa que a pessoa que recebe essa informação, ela não entende o que você está passando, porque você não domina aquele determinado assunto. Você se alonga no assunto, não explica e quem recebe não entende. E aí, acerca da correção, né, como já foi dito várias vezes, a gente até viu isso em algumas matérias, que a correção nada mais é do que você juntar as suas ideias que você colocou em primeiro plano e trazer ela para uma forma mais perfeita. Ou seja, seria teoricamente um rascunho. Você faz um rascunho de uma ideia, explana o que você precisa. Explana. É isso? Explana. Vai procurar no dicionário, na próxima aula você me fala. Então assim, vou substituir a palavra. Então você relata acerca daquele tema, você especifica o tema e você corrige ele. Ou seja, no dia seguinte, como o próprio doutrinador falou aqui, no outro dia você pode modificar totalmente aquela redação que você fez no dia anterior. Ou seja, você vai ter uma visão diferente daquele tema. Não que você vá fugir do tema, mas alguns tópicos ou algumas frases,
ou até certamente algumas colocações que você colocou naquele primeiro momento, talvez no segundo momento você não a utilize mais. De repente você descarta toda uma frase, ou até mesmo alguma coisa que seja relevante, talvez para o seu entendimento pessoal, mas para quem vai receber a mensagem vai fugir do tema. Aí depois nós falamos acerca da precisão, que no meu entendimento nada mais é do que você ter um domínio do tema que você está apresentando. Você tem que ser preciso naquilo que você vai falar. Você vai utilizar as técnicas, eu até exemplifiquei aqui as técnicas de estruturação do parágrafo, né, que nós já tivemos aula com a professora, e lá você tem uma noção de como você vai estruturar o seu texto. Ou seja, ele tem que vir seguindo uma lógica. Ele não pode simplesmente lançar informações vagas. Você tem que ter alguma coisa que interligue um fato ao outro. Isso, no meu entendimento, seria ser preciso, né? Você não fugir do assunto, passar a informação de forma correta e trazer um fato novo que demonstre o seu conhecimento. Perfeito. Nossa. Bom dia a todos. Vou falar de dignidade. Bom, como a professora ali falou, dignidade é fazer alguma coisa que você ama, que você gosta. Vou citar um exemplo. Professora, você não gosta de dar aula? Adoro. Não, você não adora, você ama. Certo? Amar é isso. Ninguém está aqui porque sua mãe, seu tio, sua avó falou, você vai fazer direito. Não, você está aqui porque vocês falaram, eu quero ser um operador de direito, eu quero ser um juiz, eu quero ser um promotor. Dignidade é isso, dignidade é amor. Você fazer o que você gosta, não fazer o que a outra pessoa mandou. Certo? O que eu consegui entender de dignidade é mais para isso daí, é mais amor. Bem, ainda eu tenho mais 2 tópicos para falar, que é a simplicidade e o conhecimento. Simplicidade hoje em dia é mais difícil do que você pensa, certo? Como você vai fazer uma coisa simples, alguma redação simples, sem que seja pobre, entendeu? Sem que, vou fazer uma redação, no direito, você quer fazer uma redação técnica, entendeu? Com palavras difíceis, mas você tem que ser simples, entendeu? Você tem que passar para outra pessoa, passar o que você está falando para outra pessoa. Não escrever coisas difíceis que a pessoa... O que você está falando? Não estou entendendo. Então, para ser simples é mais difícil do que ser técnico, entendeu? Você tem que ser simples em tudo, qualquer canto, na simplicidade, até na maneira de ser, você tem que ser simples. Você não pode ser a pessoa que você sonha, você tem que lutar, entendeu? Tem que subir passo a passo na escada para ser o que você quer. Não empurrar alguém e falar, agora eu estou aqui. Não, você tem que lutar, você tem que ser simples. Certo? E conhecimento é você estudar, vai de conta, saber, a professora passa uma prova, na hora que você pega, pô, já sei o que é, vamos fazer, e não entender enganar o professor, certo? Vai, a professora dá uma prova, agora você, vou enrolar a professora, eu sou esperto, vou enrolar, e começa a falar, porque vocês não conseguem. Isso. Essa turma Você fala, no final não falou nada. Certo? Conhecimento é você pegar, que nem todo mundo fez aqui, estudou, conheceu e vai falar aqui na frente. Entendeu? Ninguém chegou agora, mas agora e papapá. Você pegou, você deu, você, vou falar isso. Um amigo veio aqui na frente e falou, puxa, é interessante, vou falar isso também que ele falou. Certo? Bom, conhecimento é isso, simplicidade e dignidade. Fazendo um gancho aí que o João falando em relação à simplicidade, a simplicidade não é sinônimo para ignorância. Ou seja, o fato de você ser simples não significa que você tem que usar aquelas palavras que são difíceis para se mostrar. O interessante que eu achei desse artigo aqui é que ele fez uma alusão para a vaidade, né? Então, pelo fato de alguns operadores de direito há um certo tempo, no caso, seja o meio que sentem na obrigação de falar, ou no caso, escrever difícil, uma questão mais de status. Isso ele deixa bem claro para o desembargador aqui, que não é bem assim as coisas. É melhor você ser simples e passar uma informação que a pessoa compreenda e entenda, do que você rebuscar o suficiente e mudar para chegar num objetivo que talvez seja duvidoso da parte do entendimento da pessoa, igual eu fiz agora. Eu falo direto,
informação, do que eu estava dizendo volta. E o que isso vai... E como que a gente pode ser isso? É por ter o conhecimento. Quando a pessoa tem o conhecimento, eu sei falar difícil, mas o difícil é eu passar a informação para não fácil para aquela pessoa. Então, o conhecimento ele dá poder para a pessoa no sentido de eu conheço a matéria, eu sei o que eu vou falar, se tiver alguma pergunta, eu vou saber responder. Logicamente, tem que ser humilde, né? E se você não sabe determinado assunto, você corre atrás de pesquisa. O meu ponto, assim, que a gente fez o trabalho mesmo, foi criatividade. Então, a criatividade, ela não é como se fosse uma característica comum. A criatividade, ela está em tudo que você faz. Por exemplo, o Zé Carlos, ele acabou de usar a criatividade, ele substituiu a palavra. Assistiu um de vídeo, eu vou criar, substituiu. Estou sem inspiração, vou conversar com o professor, que também às vezes ele dá como se fosse uma direção, ele usa da criatividade. E no texto jurídico, isso acontece muito. Às vezes você realmente não tem uma ideia por onde começa, qual a ideia, qual é o artigo que eu vou pegar, onde eu vou consultar, qual que vai ser a minha tese. Como que eu vou trabalhar a tese para provar que no caso, o meu réu ele é inocente, o que eu vou fazer com que o juiz o entenda, faça ele definir para mim. Como eu vou usar? Então a criatividade, todos têm, mas tem muitos usam muito, nem muitos gostam de usar ela, né? E isso é muito importante. E o fato de ter que colocou aqui, desculpa, o fato de ser uma redação técnica não quer dizer que ela não pode ser criativa. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Não. Deve ser criativa, tá, gente? Deve ser. Isso porque eu prefiro ler um doutrinador que ele consegue ser criativo nas palavras, ser fácil e simples, do que ler um doutrinador renomeado que eu não consigo compreender. Então, no primeiro termo de direito, eu vou buscar a mesma informação que eu consigo ter através de dois tipos de doutrinadores. Eu vou buscar o mais simples e o mais criativo. Isso porque criar é um ato de amor, né? Um ato de amor de Deus. Então, se você consegue criar com amor, você põe lá o seu coração naquele seu trabalho, e às vezes mesmo que você perda uma determinada ação, você, como diz o colega, você vai se sentir, eu fiz o máximo que eu pude, eu vou tentar, eu consegui dar o meu máximo de mim. Então isso é amor. Quando você faz com amor algo, você faz muito bem feito. Às vezes nem tudo a gente consegue ser bem sucedido, mas você consegue ser bem sucedido emocionalmente, no sentido de ser realizado como profissional. Boa parte. Agora vem a parte mais técnica, que é a citação de leis. Então aqui no ponto 2.1, o autor vem falando sobre como citar a lei, como se diz regras, né? Por exemplo, aqui, texto jurídico, né, petição memorial. Ele se trata mais de regras, como numerar, colocar, não mesmo falou de numeração, hífen, artigo, itálico, é mais para consulta mesmo na hora de fazer uma petição. Sim, essa é uma matéria mais técnica que a gente tem disponível para consultar caso tenha dúvida. Vai ser uma matéria de muita interpretação. Porque se você for interpretar e fazer errado, tem que ter um negócio para consultar, tinha a fonte para consultar. Usou por quê? Agora vai da parte formal. Bom dia para todos aí. Então galera, a questão que ficou me incumbida de realizar esse seminário aqui é em relação à parte mais técnica do trabalho. É a parte que é mais de normas e regras e que não tem como você ter uma interpretação disso. É mais ou menos, quer dizer que é isso e é isso. Por exemplo, no caso das letras maiúsculas, em relação às citações e também em questão de formatação. Você não pode, claro que você pode colocar letras maiúsculas em seu texto a partir do momento que você não abuse delas. Por que você não pode abusar? Porque existem outros meios, o avanço aí da tecnologia e tal, fornece a você os meios de digitar um texto sem que você precise colocar apenas letras maiúsculas. Você pode colocar, se você quiser destacar uma expressão, você pode destacar em itálico, ou em negrito, ou colocar outra fonte e assim vai. A questão das normas da corregedoria. As normas da corregedoria é uma coisa que é bem chatinha, porque até a posição do carimbo você tem que colocar na folha que está falando como que tem que fazer. Então, É chatinha, mas tem que seguir, tá? Eu sei, mas é chato.
Existem algumas normas aqui que são referentes à corregedoria, e aqui fala que é importante notar que os carimbos devem ser limpos, bem aplicados nas folhas, tal. A assinatura tem que ser com letra legível, caneta esferográfica azul, preta, essas coisas são muito normais. A numeração das folhas também aqui em relação à corregedoria ainda. A numeração das folhas não pode ter que estar legível, não pode, se você, por exemplo, colocou folha 1, 2, 3, da terça pulou para 5, você não pode riscar, você tem que refazer a folha, tem que colocar a numeração certa, não pode rabiscar. Aí vem, tem a questão também do volume, que um volume de um documento da corregedoria ele tem que ter no máximo até 200 páginas. Se você fizer 200 páginas e meia, você tem que começar um novo volume colocando a meia página. Mas assim que funciona, então a gente tem que... Vamos baixar o número de volumes dos processos, né? Mais espaço pro chão. No chão, né? Continua para o próximo grupo. Já está só para participar. Aí tem as redações das normativas, que fala, o rapazinho que falou muito bem, o nosso cinegrafista amador, ele falou muito bem em relação à questão do parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, que fala que lei complementar disporá sobre a elaboração de redação, ordenação e consolidação das leis. E aí tem algumas coisas sobre isso, ele falou, muita gente já sabe, todo mundo estudou para isso, então não é necessário a gente tomar nota disso. A questão dos empregos e expressões latinas, aqui é só tomar cuidado. Pode também usar expressões latinas, mas apenas no que couber, como o professor Volante fala, no que couber é como se fosse a questão das maiúsculas. Você pode usar, mas não abusa, porque pode ocorrer algum engano por parte de quem estiver usando essas normas e acontecer de você ter que dar com erro. É isso mesmo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vai entrar um pessoal para dar um aviso. Em seguida eu vou fazer a chamada e aí as apresentações vão continuar na próxima aula.